Amigos ouvintes, é simplesmente vergonhoso, quase criminoso, ouvir o governo dizer que as críticas e vaias que têm sido lançadas ao Lula e seu executivo são feitas pelas elites, por gente que não representa as forças vivas da nação, como dizem os comunas há mais de 100 anos. As vaias têm sido dadas pela parcela da população que tem capacidade crítica mínima para avaliar o desempenho desse governo, pelos que leem jornais, pelos que tiveram a sorte de estudar e que podem constatar a tragédia da pior administração pública da história brasileira, ainda por cima no momento mais privilegiado da economia mundial, quando o Brasil poderia estar dando um show de bola e, no entanto, está batendo pino. Lula mantém sua popularidade entre as pessoas que, mergulhadas na ignorância política, ou então cooptadas pelos cenzinhos ou cinquentinhas que pingam em suas mãos como bolsas, apoiam-no sem saber por que estão fazendo. Lula se refugia na desinformação de grande parte do nosso pobre povo, para enganá-lo com um progresso falso, que não existe, e que poderia estar havendo se houvesse um mínimo de competência administrativa e um mínimo de grandeza. Os dados estão aí provando, por exemplo, que nosso país só tem 11% de suas estradas asfaltadas. Sabe por quê? Porque o governo se recusa a abrir concessões para iniciativa privada, porque meia dúzia de malucos comunistas acham que não se pode privatizar nada. A espantosa incompetência desse governo é a causa das vaias por quem tem cultura mínima para perceber essa incompetência. E as causas da incompetência são a ambiguidade ideológica de sindicalistas e ex-comunas no poder que odeiam administrar, pois só pensam numa imaginária revolução que jamais aconteceu nem acontecerá. Como é que um sindicalista pode administrar um banco se ele é contra haver bancos? Outra causa é o tumor inoperável na cabeça dos homens do governo e de muito intelectual idiota que o Estado tem de ser o centro de tudo hoje, quando essa ideia está morta no mundo inteiro, inclusive na China e no Vietnã. O Estado superpoderoso é que gera essa imensa corrupção que a gente vê, porque o Estado é pilhado de dentro e de fora. Outra causa da crise e das vaias é a ocupação do Estado já em 40% dos cargos para membros do PT ou ligados a ele, 40% em pesquisa recente realizada. O Estado é visto como uma colmeia onde os marimbondos vão se aninhar. Os ganhos do PT, do partido, oriundos de gente que vive no governo empregada, aumentou nos últimos 2 anos 500%, já que 10% dos seus salários vai para o partido. Outra causa da crise e das vaias é a recusa do governo em fazer reformas essenciais da Previdência, do trabalho, da política, da estrutura fiscal, a recusa de enxugar gastos, o que permitiria investimentos e estímulo ao desenvolvimento. Em vez de desfazer, de desfazer, de reformar, o governo criou um desenvolvimentismo falso, de fachada, um marketing, um PAC que é feito de marketing que nunca sairá do papel. Além disso, nomeia para cargos técnicos políticos corruptos e ineptos, para usinas hidrelétricas especialistas em botânica, para aviação agentes de turismo bailarinos. Isso tudo sem falar na preguiça e na confusão mental dos membros do Executivo. Essa é a razão das vaias, que o governo acha que é das elites, ameaçando convocar os pobres que não estudaram para defendê-lo e para defender uma mentira que os empobreceria mais ainda. Que tristeza ver o país patinar no meio do maior progresso internacional dos últimos 70 anos da economia mundial.